Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Galera, hoje eu estou aqui na tela com a Tani e quero trazer um vídeo um pouco diferente hoje, não de análise gráfica, mas sim de como colocar as médias móveis dentro do gráfico para que vocês possam usá-las como análise. Como eu venho trazendo nos vídeos de análise aqui, as médias móveis são sempre boas direções para nos mostrar bases de preços e perdas de topo e movimentações de tendência, movimento e sentimento do mercado. Eu gosto particularmente, aprendi assim com o professor que eu estudo, a usar a média 8, 21, 100 e 200. Tá? Então eu estou aqui com o gráfico do Bitcoin dentro da plataforma Atani. Eu vou explicar para vocês por que eu estou usando essa plataforma aqui, não o TradeView. O TradeView, para usar de forma gratuita, ele só deixa você colocar 2 indicadores. Então a gente não vai conseguir colocar as quatro médias e também não vai conseguir colocar RSI estocástico, não vai conseguir colocar RSI e também nem vai conseguir ver volume. Então aqui nós vamos usar um total de 7 indicadores e nessa plataforma é de forma gratuita, tá? Vou deixar o link para cadastro aqui, é um link gratuito, você não precisa pagar para fazer este cadastro, consegue acessar sem pagar nada de forma gratuita, tá bom? E não é link de venda casada nem nada, somente para vocês usarem, é o que eu uso aqui como parâmetro também de análise. Gosto de usar muito TradeView para gravar os vídeos, mas a Atani serve para mim como um backup de análises com outros indicadores, tá bom? Então vamos lá. Você vai abrir aqui a Atani depois que você fizer o cadastro, caso você ainda não tenha. Posso gravar depois um vídeo de como fazer o cadastro, mas é muito simples. Você vai clicar no link aqui da descrição e vai fazer o cadastro de forma muito intuitiva, muito tranquila e vai entrar dentro deste gráfico aqui, tá? Você pode clicar aqui em gráfico e você vai ter as opções. Aqui já são moedas que eu tenho como... não dá para vocês verem porque está cortando aqui na tela, mas eu tenho aqui as minhas moedas favoritas, né? Que eu vou acompanhando. Beleza? Então é o seguinte, entrou no gráfico, vai vir aqui em indicadores, nós vamos colocar a média móvel exponencial, que é a EMA, né? Você digita aqui EMA e vai aparecer a média móvel exponencial. Nós vamos usar 4, então você vai clicar 1, 2, 3, 4 vezes, vai fechar. E aí você vai vir aqui em configuração, tá vendo? Aqui você vai mudar o valor para 8 e eu gosto de utilizar as cores da seguinte forma, azul claro para 8, tá? Aí eu vou vir aqui, configuro a média 21. Eu gosto de utilizar esta cor aqui, que é a roxa, tá bom? Vou agora configurar a média 100, que eu gosto de usar esta cor aqui. Jogo aqui 100, tá bom? E gosto de utilizar na média 200 a cor amarela. Venho aqui, jogo 200. Na média 200 eu gosto de deixar ela mais grossa, gosto de deixar ela neste tamanho aqui, tá bom? O detalhe é que quando você coloca aqui, ela fica com a cor assim, ó, em degradê. Então eu gosto de deixar a cor bem viva para eu conseguir visualizar de forma mais clara aqui a média, tá? Então a média 100 e 200 eu gosto de deixar elas mais grossinhas, então eu deixo aqui no 3, tá bom? E vou lá na 200 agora também para deixar ela de cor sólida, para enxergar melhor, tá bom? E aí eu vou dar um zoom aqui agora para vocês verem essas médias, né? Elas instaladas aqui no gráfico da plataforma Atani. Ó, a média mais clara aqui é a média 8, média 21 é a roxa, a 200 e a 100. E aí o que nos ajuda no gráfico ter as médias? As médias elas funcionam da seguinte forma. A média 8 ela mostra um movimento mais forte, bem forte, um movimento mais rápido, né? O que está acontecendo num período muito curto. Já a média 21 ela mostra um movimento forte, o que está acontecendo, né, no movimento de curto período, só que um pouco mais abaixo do que a média 8. A média 100 ela é um movimento mais suave, tá? Vocês podem ver que a média 100 ela move de forma mais suave, que é um padrão de movimento um pouco mais suave, né? E a 200 ela é o sentimento do mercado, como que o mercado está se sentindo. Então se a gente trouxer aqui mais antigo gráfico do Bitcoin, a gente vai encontrar aqui, por exemplo, quando a gente teve lá no ano de 2020, em julho, quando a gente teve um rompimento aqui da média 200, a gente teve aqui o que? O sentimento do mercado estava mais otimista para
alta. Então aqui é uma tendência de movimento para alta. Por mais que aqui nas médias 8,21 a gente ficou fazendo aqui várias movimentações de zigue-zague, mas a média 200, vocês podem ver que a 100 está cruzando 200 aqui, então a gente está tendo uma movimentação de sentimento do mercado de alta, e foi o que de fato aconteceu. O preço foi ganhando mais valor, e teve a explosão do Bitcoin e até chegar neste topo aqui, onde fez ali 64.969 dólares. O que aconteceu? Naturalmente correções, né? O que a gente caracteriza aqui uma perda da tendência, né, de um movimento, seja ele de alta ou de baixa. As médias 8,21, elas são as movimentações de curto período. Então, a média 8, por ser menor, quando o preço dos candles está acima, como está aqui nessa região, os preços dos candles, né, que são as velas, estão acima da média 8, significa que nós estamos tendo mais valorização de compra. As pessoas estão mais otimistas com compra. Quando a gente tem correções e perde a média 8, nós tendemos a tocar na média 21 primeiro. Então, ela é uma base de preço para a gente conseguir identificar se o preço vai perder mais ou se ele vai continuar na mesma movimentação. Vocês podem ver que aqui, ó, é um tempo gráfico diário, então são movimentos mais longos, maiores, né? São movimentos mais expressivos. Então aqui, ó, média 8 está por baixo, o preço continua aqui em cima. Quando a gente perdeu aqui a média 8 nesta região, ó, eu vou dar um zoom maior aqui para vocês enxergarem. Quando a gente perdeu a média 8, o que aconteceu? Nós tocamos na média 21, fizemos aqui mais uma tentativa de voltar acima da média 8, não subiu, mais uma vez foi e perdeu. Quando chega nessa movimentação, muita gente pensa, agora que perdeu a 21, a gente vai ter uma queda mais forte. Porém, não quer dizer que se perder a média 21, nós vamos perder todo o movimento e voltar a tocar aqui embaixo, e perder todo o movimento e fazer uma reversão de tendência. Quando a gente perde a média 21, existe o famoso rompimento falso. Então, perdendo a média 21, tem que ficar de olho nas próximas movimentações. E, de fato, foi o que aconteceu. Perdeu a média 21, lateralizou um pouquinho, depois ganhou força e ficou acima da média 8. Vocês podem ver que quando a gente ficou aqui em cima da média 8, ó, em cima da média 8, ficou aqui perfilando a média 8, perfilando a média 8. Quando a gente, de fato, ficou acima, ela começou a ganhar preço novamente, tá? Então, daqui, por exemplo, dessa região, quando ficou acima, a gente teve aí 25% de valorização. E o preço tende a fazer este movimento, tá? A média 8,21 é um termômetro de curto prazo para a gente. Então, vocês podem ver que aqui, ó, o movimento fez aqui, ó, ficou fazendo esse movimento em cima da média 8,21 e foi fazendo para cá. Agora, quando é que eu vou caracterizar que o preço está perdendo a tendência? Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que a média 100 tem um movimento mais suave do mercado de médio prazo, e a média 200 ela tem o sentimento do mercado a longo prazo. Quando a gente coloca 21, né, no tempo gráfico semanal, a gente tem os 21 períodos que acontecem dentro do mercado durante o mês. Na média 200, durante o período anual, significa os 200 períodos que a gente tem dentro do mercado. É um conceito um pouco mais profundo que isso. Em um outro vídeo eu posso trazer mais detalhes, mas nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que as médias móveis podem nos dar pontos de base de preço e referência de um movimento, se ele está em tendência de alta ou se ele está em tendência de baixa. Então, aqui no Bitcoin a gente está usando o gráfico para usar como um parâmetro Então, aqui no Bitcoin eu estou usando este gráfico para mostrar para vocês como que essas médias se comportam e o que elas nos mostram. Então vamos lá, média 8,21 são períodos mais curtos, média 100 é o período médio de movimento mais suave, né, que não tem tanta variação. Vocês podem ver que aqui mesmo com essa variação da 8 e da 21 bastante forte, aqui a média 100 ela foi seguindo de forma suave, mais amena, né? Vamos colocar assim. Então, quando a gente toca na média 100, nós temos dois pontos importantes. A média 100, ela é para nós uma base de preço que vai se caracterizar aqui é uma boa zona de montagem de posições. Quando a 8 perde para 21, ela naturalmente tende a buscar a 100. Principalmente quando está muito distante, tá vendo? Aqui ficou mais próximo, ela alongou muito, mas o movimento foi muito forte e não chegou na 100. Só que quando começou a fazer, deixa eu pegar aqui o pincel, deixa eu deixar isso, colocar ele em amarelo, vou colocar ele um pouco mais grosso aqui para a gente poder enxergar melhor, tá bom? Vamos lá.
Tá vendo que o movimento fez um arco muito grande aqui, ó? Ele fez um arco muito grande longe da média 100. Naturalmente, o preço em algum momento ele vai buscar uma correção para fazer o que? A média do médio prazo, né? Buscar essa média do médio prazo. E foi o que de fato aconteceu aqui. Nós buscamos a média 100. O primeiro instante foi um toque e rejeitou. Então muita gente pega essa média 100 como base, como referência para fazer o que? Uma compra nessa região, usando o que como parâmetro? A média 200 como um suporte. Aqui, para quem está fazendo day trade, fica um stop muito caro. Porém, a parte de compra na spot para fazer o swing de trade é uma boa referência. Tá? Então aqui as pessoas devem ter feito aqui na época a movimentação aqui, ó, colocaria um stop abaixo deste candle, tá? Com uma compra nessa região e alvos buscando o que? Tentar romper este topo anterior. Claro que aí tem que ir acompanhando o movimento. Vocês podem ver aqui que tocou na média 100, o preço ganhou valorização, foi subindo, foi ganhando preço, a média 8 que estava cruzado para baixo, ela cruzou para cima de novo, tentou ficar, só que não conseguiu e voltou. Então, quando o preço bate na média 100 e ele faz um repique, que é um pullback, e ele não consegue continuidade de movimento, a gente já começa a entender, já que ele não veio para cá, ó, já que o preço não veio para esta região aqui, e ele sim fez este movimento para cá, o que a gente entende? Nesta região já começa a ficar mais complicado, porque o preço não deu continuidade de alta, está fazendo um novo toque na média 100, a gente entende que o preço médio está ficando para a venda, não para a compra. Então aqui a gente enxerga que a perda da média 100 vai levar o preço automaticamente a encostar na média 200. Agora, como que eu vou identificar se o preço está numa reversão de tendência? Era uma tendência de alta e agora uma reversão para a queda. Principalmente quando o preço faz isso daqui, que é o que fez, poxa, está mostrando que está no gráfico, mas é a realidade, isso acontece. Em outros vídeos eu tento gravar de forma ao vivo para mostrar para vocês, tá bom? Mas o intuito desse vídeo é mostrar como que as médias se comportam e como elas nos ajudam a encontrar bases de preço ou então topos e reversões de tendência para a gente usar no gráfico e nos ajudar nas análises, que é o que eu uso aqui para apresentar para vocês no canal do YouTube. Perdeu a média 200 aqui nessa região, tá? O que aconteceu? Fizemos movimentos abaixo, tocou. O que aconteceu aqui foi o quê? Um toque sem rompimento. E nem foi um rompimento, foi um toque sem rompimento. Tocou na média 100 e veio para baixo. E vocês percebem que aqui ela começou a se afastar bastante, ou seja, quando tocou aqui e começou a cair, muita gente fez o quê? Já que não rompeu na volta, nós vamos fazer o quê? Entrada de short. Aqui as pessoas pegaram o quê? Fizeram isso aqui, uma montagem de venda. Que a gente usa como base aqui a linha da média 100, onde o preço perdeu como um possível stop. É um stop caro, mas é aqui um modo de operação de segurança. Mas no outro vídeo eu posso mostrar para vocês. Claro, se você quiser aprender mais sobre isso, tem um link na descrição do vídeo aqui. Nós temos a comunidade Telegram e também temos o nosso canal de operações, onde eu passo mais detalhes sobre isso. Mas no outro momento eu trago algumas coisas legais aqui para vocês também. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Aqui a gente teve o toque na média 200 e perdeu. Aqui seria uma operação buscando nessa direção aqui de short com este topo aqui como um stop, tá? E depois eu explico melhor sobre esses detalhes do percentual e tudo em outros vídeos. Enfim, mas o intuito desse vídeo aqui é falar sobre as médias móveis, beleza? Então, já que perdeu aqui nessa região, tocou e não rompeu, significa que o preço o sentimento do mercado, o sentimento do mercado, que é a média 200, está para a venda. Então, aqui, quem entrou em short nessa região, buscou aqui e conseguiu aí aproximadamente 29% de valorização na sua operação, né? O Bitcoin perdeu preço, mas uma operação de short é possível ganhar, tá bom? Para quem ainda não conhece os termos de operações de futuros, em breve eu posso trazer mais vídeos aqui para falar sobre isso, tá bom? E é o seguinte, nós tivemos o que aqui, ó? Uma reversão da tendência de baixa quando fez a correção. Quando? Quando nós rompemos de fato a média 200. E quando é que a gente caracteriza que a gente vai ter uma reversão?
Média 8,21, que a 8 estava por baixo, cruzou a 21 para cima. Aqui a gente já começa a entender que o movimento, o sentimento do mercado de curto prazo e curtíssimo prazo está para compra. Os apostadores de alta estão comprando mais o ativo e fazendo mais aportes no ativo, que aqui é o Bitcoin. Então aqui a média 8 cruzou a 21 para cima e começou a subir. Nós estamos ainda com a média 100, por cima da média 200. Então, a média 100 por cima da média 200 significa que o sentimento do mercado ainda não está totalmente pessimista. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês quando a gente perde a média 100 cruzando a 200 para baixo, como é que a queda é muito forte. Tá? Então, aqui o sentimento é de que o mercado ainda está com tendência de alta mesmo com essa correção. Se você pegar aqui no gráfico do Bitcoin em relação a este fundo aqui, com este fundo, nós estamos falando de 165%, ou seja, o ativo subiu, deixa eu ver quanto subiu, 470%, e ele corrigiu 54%, ou seja, é uma correção pequena perto da quantidade de valorização. Então, o ativo está numa tendência de alta aqui ainda neste movimento, tá? E aí, como que a gente tem uma visão no gráfico de que a gente está tendo um movimento de todo o mercado, o sentimento de que a gente está ganhando mais valor e está tendo aí o sentimento do mercado de alta novamente, é quando a gente rompe a média 200, faz um reteste sem continuidade de queda e faz a reversão. Então aqui a gente teve um rompimento, reteste e valorização que bateu lá em cima em 35%. Nós tivemos mais uma vez uma correção, teste, reteste e explosão de preço, onde o Bitcoin bateu lá o seu topo histórico em 69 mil dólares. Foi lá em cima e bateu ali os 69 mil dólares. 70% de valorização. Depois nós tivemos o mesmo movimento, onde a média 8 perdeu a 21, cruzou aqui, encostou aqui na média 100, fez um reteste, perdeu, lateralizou aqui um pouquinho na média 200, perdeu, fez um novo teste aqui, como eu falei com vocês aqui nessa região, tá vendo? Ó, aqui fez um novo teste e não conseguiu voltar, e perdeu, teste, não conseguiu romper, rompeu sem continuidade, como eu falei com vocês, rompimento sem continuidade, caracterizou o que? Na queda do BTC, que foi a correção onde bateu lá embaixo nos 15 mil dólares. E aí eu quero mostrar para vocês agora o seguinte, aqui ó, a média 100, o que aconteceu com a média 100? Aqui a gente não perdeu, aqui a gente não perdeu, e aqui a gente cruzou a média 100 por baixo da 200, e aí que está o problema. Quando a gente perde a média 100 para 200, significa que o sentimento do mercado a médio prazo está pessimista, de que o ativo está sofrendo uma correção forte e também que os investidores e os apostadores de baixa estão mais fortes. Claro, o Bitcoin subiu muito forte, como eu sempre falo, sempre vou falar, o mercado nunca só sobe, o mercado nunca só desce. Aqui uma correção, ela era plausível, né? Inverno cripto, pós-halving do Bitcoin, muita coisa influencia nisso. Mas aqui falando de médias, média 100. Cruzou aqui a média 200 para baixo, desculpa, e foi perdendo, só perdendo. E quanto foi que a gente perdeu desde este cruzamento aqui? Nós perdemos aí aproximadamente 67% do Bitcoin. E ele caiu e foi muito forte. Vocês viram que tentou aqui, não conseguiu, fez aqui um rompimento da média 100 lá no mês de janeiro, tá? E de 2023, ano passado, aqui lateralizou um pouquinho, explodiu. O que fez de novo aqui? Um toque na média 200. Este toque na média 200, sem continuidade de baixa, fez uma nova explosão. Fez aqui um toque na média 200 novamente. Vocês percebam que a média assim ainda não tinha ultrapassado a 200, ou seja, por mais que o mercado estava em reversão de tendência, a média assim ainda não tinha sido colocada acima da média 200. Tá? Então fez um rompimento, teste, reteste, rompeu para baixo. Muita gente nessa região aqui ficou muito preocupada, achou que o Bitcoin ia voltar aqui, ó, na região aqui dos 15 mil dólares e talvez buscar até mais baixo. Foi uma grande polêmica isso aqui no mês de março de 2023, lembro muito bem, muitos vídeos no YouTube falando sobre isso, mas o Bitcoin surpreendeu a maior parte das pessoas que estavam apostando em queda, né? E muitas pessoas apostando na alta. E aí o que aconteceu? A média assim, logo depois ela rompeu a 200 para cima. E o que acontece? A gente não perdeu a média 100 durante um bom tempo. Então desde que fez o cruzamento de novo, a gente fez um topo aí de 41%, correção em cima da média 100, bateu na média 200 sem continuidade de queda,
fez um novo pivô de alta, depois perdeu a média 100, perdeu a média 200, lateralizou aqui por um bom tempo. E aí é o seguinte, estamos chegando mais próximos aqui da atualidade. Para a gente poder encerrar esse vídeo aqui, eu fazer um resumão aqui para vocês sobre o que eu queria trazer no vídeo. Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou passando aqui para vocês. Se vocês estiverem com dúvida, deixe os comentários aqui para eu ajudar vocês a esclarecer alguma coisa também. Ó, toque na 200, perdeu média 100 em agosto, tá? Em agosto foi lá a queda da FTX, né? O Bitcoin caiu muito forte também, veio até aqui embaixo. Vocês viram que a gente rompeu a média de 200 sem continuidade, bateu na 100 e ficou por baixo. E lateralizou por muito tempo, né? Uma lateralização chata, lembro muito bem disso daqui, a gente estava operando. Aqui a gente conseguiu, né, fazer aqui um afunilamento aqui nessa região da média 100, 200, 21, média 8. Quando de fato lá no mês de outubro a gente conseguiu ficar acima da média 200, a gente subiu aqui acima da média 100 no tempo gráfico aqui diário e a média 8 cruzou a média 21 para cima. E de lá para cá nós ainda não perdemos a média 100 e nem a 200. E voltamos a esse estágio, média 100 em cima da 200, média 21 abaixo da média 8, nós não perdemos a média 8 ainda para baixo da 21. Por mais que o Bitcoin tenha feito aqui, ó, correções fortes, né, no dia 3, que corrigiu bastante, ó, ele perdeu aqui aproximadamente 12%, foi 11, deu 11 e pouco, se eu não me engano o total aí foi 11 e alguma coisa, tá? Se a gente pegar daqui dessa ponta até aqui embaixo, tá dando 11,23. Nós não perdemos a média 21 ainda, tá vendo? Então o mercado ele está saudável com uma tendência de alta muito forte. A média 100 está suave de forma linear, apontada para cima. A média 200 está de forma suave, linear para cima, né? Com a leve curva aqui para cima, ou seja, nós estamos ainda em tendência de alta, tá? Tendência de alta. Quando é que a gente vai perder essa tendência de alta? Quando este preço, né, porventura, aqui é só uma ilustração. Porventura o preço começar a fazer curvas, quando tocar aqui na média 100, fazer curvas para cá, a gente vai ter a média 200 vindo para o lado de cá, o preço vai encostar aqui, tá? Voltando para cá, passando a média 100, começar a fazer uma certa curva aqui nessa região, tá? Buscando para cá, e aí a gente vai ter o que? Um reteste na média 100 e perda da média 100 para cá, a gente cruza para cá, a média 100 cruza por baixo da 200, e aí isso daqui vai caracterizar uma reversão de tendência. Por quê? Porque a gente já tem aqui no gráfico um exemplo disso daqui e é o que acontece quando as médias funcionam dessa forma. Sempre você tem que pensar no seguinte, médias maiores sempre precisam estar por baixo. Média 200, média 100, tá? Vou mostrar aqui, ó, média 200 embaixo, média 100 em cima, média 21 e média 8. Então elas precisam curvar juntas para cima para mostrar uma tendência de alta e para baixo uma tendência de baixo. Aqui no gráfico vocês conseguem identificar isso de forma melhor, tá? Então, galera, eu queria trazer isso aqui para vocês no vídeo de hoje. Um vídeo diferente do que eu venho trazendo. Eu trago aqui vídeos mais de análise, mas queria trazer isso aqui porque é uma coisa básica que se precisa ter dentro de um gráfico para você fazer as suas análises e operações. Eu posso trazer aqui boas análises, inclusive para os meus alunos lá do canal do Telegram. Eu passo as minhas dicas, eu passo os vídeos, passo o texto, passo os prints, mas se você não tiver a visualização do que eu estou mostrando e não entender o que eu estou fazendo, não vai adiantar de nada. Você não pode simplesmente pegar um sinal aleatório e comprar, e mesmo com análise você precisa entender o que você está fazendo. Para esse caso, em algum momento você está operando e eu não estou lá podendo te dar o auxílio, ou não tem ninguém para te dar o auxílio, você consiga fazer isso sozinho, tá? Esse vídeo ficou longo, eu vi que ficou longo, tá dando aqui 25 minutos, mas eu acredito que vai ser fundamental para que você consiga aprender sobre médias de uma forma bem simplificada, da forma como eu venho aprendendo, como eu venho usando nas minhas operações, nas minhas análises. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e participe da nossa comunidade do Telegram, tá bom? E até a próxima. Falou, tchau, tchau!